A promotora do caso de David Sanches, irmão do presidente do governo, mentiu. Vamos começar. Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez. Como vocês podem ver, continuamos em Badajoz, segunda sessão do julgamento contra o irmão do presidente do governo, David Sanches. E nesta segunda sessão de depoimentos testemunhais, houve um depoimento que, sem dúvida, foi fundamental. O comparecimento, então, de uma testemunha que foi maestrina, Cristina de Frutos, que concorria ao cargo na vaga, que acabou sendo concedido ao próprio David Sanches, irmão do presidente do governo, esse cargo na deputação provincial de Badajoz, como coordenador dos conservatórios. O que foi que Cristina de Frutos disse? Pois em seu depoimento, que sem dúvida foi devastador, ela deixou claro que tudo estava completamente manipulado, que um colega seu, antes mesmo de ela ir para a entrevista, para concorrer ao cargo, disse diretamente que a vaga seria para o irmão de Pedro Sanches, que ela, num primeiro momento, não queria se candidatar, que ligaram para ela no dia anterior da deputação provincial de Badajoz e ela aceitou ir a essa entrevista. E que ela percebeu que tudo era uma farsa. A entrevista durou apenas 15 minutos. 15 minutos no relógio, não fizeram nenhuma pergunta para ela e pouco depois ela soube que, de fato, a vaga já tinha sido entregue. Pois nada menos que para David Sanches. Mas no contexto dessa declaração de Cristina de Frutos, houve algo especialmente importante. Por quê? Porque Cristina de Frutos já denunciou, pois diretamente por e-mail para a promotora do caso de David Sanches, que se chama Begônia Garcia, que havia ocorrido uma irregularidade na concessão da vaga ao irmão do presidente do governo. Ela enviou um e-mail para essa promotora, Begônia Garcia, que é a promotora que está sentada na sala neste julgamento. E o que Cristina de Frutos dizia é que o Ministério Público não justificou a investigação dessas irregularidades, que ela já havia denunciado no e-mail. Hoje vamos focar nessa história aqui, porque é preciso dizer que Cristina de Frutos voltou a repetir essa afirmação que ela fez durante a instrução, durante o julgamento. E até mesmo, neste julgamento, pelo que fez Cristina de Frutos. Ela leu diante do tribunal desta audiência provincial de Badajoz, na íntegra, o e-mail em que denunciava. Pois essa adjudicação da vaga, essa fraude, essa armação para o irmão do presidente do governo. E justamente quando ela leu esse e-mail, havia uma referência direta a David Sanches nele, dizendo que a vaga tinha sido atribuída de forma irregular a David Sanches. Isso é especialmente importante, pois é preciso dizer que quando Cristina de Frutos, durante seu depoimento perante a titular do Juizado de Instrução número 3 de Badajoz, Beatriz Biesma, denunciou que havia enviado esse e-mail e que a promotora do caso e que esta não fez nem disse nada, então a promotora Begônia Garcia tomou a palavra. E o que ela disse foi que, no e-mail que Cristina de Frutos lhe havia enviado, não havia uma referência direta ou explícita a David Sanches. Isso é exatamente o que disse Begônia Garcia, respondendo a Cristina de Frutos nesse depoimento perante a juíza Biesma. Se a senhora não concordava com as regras do edital, se acha que foi resolvido sob critérios em que não havia igualdade de oportunidades, por que não recorreu? Não é que eu não estivesse de acordo, é exatamente o que a senhora acabou de dizer. Não, eu disse que pareciam suspeitas. A senhora falou que as regras do edital não faziam sentido, mas não disse que discordava. Que não faziam sentido para mim, pois, por exemplo, pediam o diploma de graduação universitária, de graduação universitária. Sim, eu não olho as regras do edital, nem as regras do edital, nem nada disso. Estou perguntando se a senhora achou suspeito, se as regras do edital não faziam sentido e se avisaram 2 dias antes que poderia ser adjudicado para alguém específico. Você se apresentou, não te perguntaram nada na entrevista e achou que estava resolvido? Não seguiram um critério de igualdade de oportunidades. Eu te pergunto por que a senhora não recorreu, porque para mim, em todo momento, foi uma suspeita. Principalmente quando a Diputação me ligou no dia anterior dizendo que eu estava muito bem avaliada e pedindo para eu comparecer. Que precisavam, que queriam ouvir o meu projeto.
Então ali eu acreditei, pensei e falei, bom, qualquer um pode se apresentar, mas talvez isso seja igualitário e eu tenha oportunidades. Se não fosse assim, eu não teria viajado. Então, como achou que foi resolvido de forma igualitária, não recorreu? Não, acho que não. Você já tinha me perguntado antes. Já disse que a convocação foi resolvida. Você se sentiu prejudicada? Sim. Acha que não houve critério de igualdade e méritos? Sim. Por que não recorreu? Bom, porque eu não sabia como, porque também não sabia como os outros tinham feito o que avaliar. Ou seja, esses dados que aparecem agora, você se sentiu prejudicada? Sim. Ok. Existem recursos tanto na administração quanto nos tribunais de contencioso administrativo, ambos permitidos e independentes da administração. Eu sozinha não tive coragem de fazer isso e então naquele momento o representante do Podemos, Álvaro Jaém, entrou em contato comigo. Podemos, certo. Uma pergunta. A senhora citou um e-mail enviado ao Ministério Público. Como pode imaginar, Tribunal e Ministério Público recebem milhares de e-mails atualmente. Vou ler pessoalmente o e-mail que a senhora enviou. Não pudemos atender, alguns funcionários me ajudaram e a senhora diz que se sente prejudicada por ser candidata com boa pontuação e apta ao cargo. A senhora não se refere em nenhum momento, porque se tivesse mencionado que essa vaga já tinha sido atribuída anteriormente a David Sanches, sem dúvida, eu teria sugerido a senhora como testemunha. A senhora não mencionou em nenhum momento esse fato que acabou de trazer agora por causa de uma entrevista em um jornal. Pois bem, isso é o que realmente dizia essa promotora e hoje ficou claro durante o julgamento que está acontecendo aqui na audiência provincial de Badajoz que, de fato, a promotora mentiu. A promotora mentiu porque o que aconteceu foi que, de fato, nesse e-mail, Cristina de Frutos denunciava diretamente que estava ocorrendo uma irregularidade na atribuição da vaga de David Sanches. Portanto, a promotora Begônia Garcia, quando tomou a palavra durante essa audiência que ocorreu, no ano passado, em abril de 2025, ela não disse simplesmente a verdade, porque sim, havia referência explícita a David Sanches. Hoje poderíamos dizer que as declarações que foram feitas nesta segunda sessão oficial do julgamento foram devastadoras para os interesses de David Sanches e do próprio Pedro Sanches, procurador. No fim das contas, não se enganem, colocaram David Sanches na deputação porque ele era o irmão do presidente do governo. Caso contrário, não teriam colocado ele em lugar nenhum, e com certeza foi por ordem do próprio Pedro Sanches. Sem dúvida, essa declaração de Cristina de Frutos foi devastadora, porque deixou claro duas questões. Que a contratação de David Sanches foi toda uma armação, e ela disse isso com todos os detalhes, não é? E em segundo lugar, o Ministério Público de Pedro Sanches, como disse o presidente do governo, de quem depende o Ministério Público? Pois é isso. Pois o Ministério Público não quis, ignorou essa denúncia que havia sido apresentada em um e-mail enviado diretamente para a promotora do caso. Esta maestrina, Cristina de Frutos, que só queria se candidatar em igualdade de condições a uma vaga de coordenadora de conservatórios em Badajoz. E que, assim como os outros candidatos, foi privada dessa oportunidade de conseguir essa vaga porque ela já estava destinada ao irmão do presidente do governo. Deixem-me também contar outra informação que veio à tona com mais detalhes nas últimas horas, após uma intervenção ontem no julgamento do presidente de Justiça da Europa, Luiz Maria Apardo. Durante sua intervenção ontem, diante de várias testemunhas, em vários interrogatórios, o presidente de Justiça da Europa denunciou e deixou claro que vários relatórios da Unidade Central Operacional da Guarda Civil, especificamente então, alguns anexos que faziam parte de um desses relatórios da UCO, reuniam diferentes atas que demonstravam que os técnicos da Diputação Provincial de Badajoz, os responsáveis pela contratação de David Sanches, puderam manipular as atas e as pontuações justamente para conceder a vaga a David Sanches. Como Luiz Maria Apardo expunha essa questão? Pois
Fazendo referência a esses anexos do relatório da UCO, ficava claro que, de fato, em um primeiro momento, quando se apresentaram 11 candidatos, decidiu-se que somente havia um apto, que era, coincidentemente, quem? David Sánchez. No entanto, o Podemos, que por uma vez fez algo certo, apresentou então um pedido de informações à Deputação Provincial de Badajoz, para que fossem esclarecidos os motivos pelos quais a vaga foi concedida a David Sánchez. E nesse momento é de fato quando houve uma suposta manipulação das atas. De um único apto, que era David Sánchez, dos 11 candidatos, ampliou-se para 6 aptos. 6 aptos, ou seja, o que queriam fazer na Deputação Provincial de Badajoz era disfarçar, maquiar o arranjo que tinham feito com David Sánchez e tentar disfarçar e dizer: não era só David Sánchez apto, havia outros 6, certo? Ficaria evidente se, entre 11 candidatos, apenas David Sánchez tivesse os requisitos. E essas atas foram encontradas pela Unidade Central Operativa da Guarda Civil. E também as pontuações que deram para David Sánchez e que, inclusive, fizeram um copiar e colar. E a pontuação de David Sánchez, então, porque nem sequer somava o que dizia, a quantidade que somava. Enfim, uma verdadeira palhaçada. Mas o mais importante de hoje é deixar claro que a promotoria de Pedro Sánchez, mais uma vez, mentiu. Mentiu para não investigar as irregularidades na contratação do irmão. Encerramos esta edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez, de Badajoz. Espero que tenham gostado. Se for assim, lembrem-se de se inscrever no canal e se tornar sócio, escolhidos por menos de 3 euros ao mês e supremos por menos de 7 euros ao mês. Também vocês podem fazer suas contribuições via Bizum no 6275556 2.275.560 6275556.275.560 O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todo mundo, porque informação é poder. Até logo!